Olá, cá estamos nós para mais uma partilha e desta vez eu venho falar do meu último livro. Quando falamos de código genético, nós falamos das mudanças que podem haver no nosso comportamento ao longo da nossa vida, precisamente por causa do código genético. Bem, é sabido que nós não somos seres humanos tendo experiências espirituais. Somos, sim, seres espirituais a vivenciar experiências humanas. Como é que isto acontece? Acontece na nossa evolução. Não é à toa que nascemos a chorar, quase como se pressentíssemos que vamos encontrar várias situações ao longo da nossa vida. As mesmas começam porque não fazemos um pão só com farinha, nem só com água, precisamos de ingredientes, e o mesmo acontece com o bolo. O bolo da vida é rigorosamente igual. Ele necessita de vários condimentos e o primeiro é o respeito que tem consigo próprio. É a sua autoimagem, é o quanto gosta de si. Ninguém, acreditem, pode oferecer o que não tem. Não pode oferecer amor pelo próximo se não tem amor por si mesmo. Não pode oferecer inteligência para o próximo se não tiver inteligência para si ou para governar a sua vida. Não pode dar comunicação se não tiver comunicação consigo e com aqueles que o rodeiam. Mas começa por si. Eu acho que aquilo que o universo quer de nós e Deus é que sejamos respeitadores uns com os outros, e isto chama-se autoestima, autoimagem, e a boa notícia é que autoestima e autoimagem não são feitos de cimento nem de aço, são feitos de linguagem, de gestos, de diálogo, de atitude. Ninguém está condenado a ser quem toda a vida foi. Ninguém está condenado a ser quem sempre foi. E a prova disto é que nós evoluímos. Somos os únicos no planeta Terra, que temos esta habilidade de transcender. Transcender, começar de novo. Transcender é uma palavra maravilhosa. Não interessa o que teve na infância, os sofrimentos que teve até hoje. O seu passado foi uma necessidade. O seu futuro, para chegar aqui, o seu futuro vai ser uma possibilidade para ir onde quiser, mas vai depender de si. Vai depender de si. Se não se consciencializar, o seu futuro vai ser nada mais do que uma repetição dos padrões do seu passado. Quais são os padrões que teve na sua família? Que gostaria de se livrar, de mudar, porque a família, a sua, a minha, não é perfeita. Não se esqueça que cada pessoa traz um cargo. Para ser médico, tem que fazer medicina. Para ser jornalista, tem que fazer jornalismo. Para ser advogado, tem que tirar direito e estar ligado à advocacia. Agora é assim, para ser pai e mãe, para ser pai e mãe basta ter uma relação sexual. E quantos nós sabemos de filhos que nem são desejados? 99% dos pais não estão preparados para ser preparados. Os filhos não trazem livro de instrução. Não se esqueça que os nossos pais erraram connosco, nós erramos com os nossos filhos e os nossos filhos irão errar com os netos e assim sucessivamente. Faz parte de uma evolução, não há culpa. A vida funciona assim. Agora vamos aprendendo com os erros, ninguém é perfeito. No segundo filho, as pessoas erram mesmo, no terceiro, idem, e pararmos para pensar o que estamos a fazer de errados ou de errado, faz parte da vida. O segundo ingrediente é a comunicação. No tempo da agricultura, mandava no mundo quem tinha terras, eram os senhores da terra, vitalício, era para a vida inteira. Na era industrial, começou a mandar no mundo quem tinha capital, quem tinha dinheiro. Meus amigos, a moeda mudou
E muitas pessoas não deram conta disso ainda. A moeda hoje chama-se conhecimento. Ou é rico ou é pobre em conhecimento. Conhecimento dá trabalho e só tem validade quando aplicado, quando passado de um cérebro para o outro e não é retirado por balelas. A passagem de conhecimento faz-se como? Através do diálogo. Faz-se através do quê? Da comunicação. É comunicar com o outro todos os dias que nós chegamos lá. Essa comunicação faz-se essa passagem com a comunicação tão rica de bondade, de carinho, de afeto, de respeito, de aprendizagem, porque o conhecimento passam de geração em geração. Falam as grandes bibliotecas, se olharmos através da comunicação. Um livro fechado é um livro fechado. Mesmo que lhe bata à porta, ele não lhe vai dizer nada. E isto envolve o processo pessoal, profissional e faz parte da nossa natureza e do espírito humano evoluir. Nunca vai encontrar uma pessoa que lhe vai dizer: eu fui a Fátima pedir uma graça para piorar a minha vida. Claro que não. Não penso seja Fátima, seja a Buda, seja o Dalai Lama. Nunca ouviu ninguém dizer: a vida está boa demais, eu quero que isto venha a retorcer. Claro que não. Faz parte do espírito humano conhecer e evoluir. Quando alguém sobe uma montanha, a seguir quer algo mais novo, mais alto. E vocês mais jovens vão perceber isso. Quando se atinge uma meta, ou quando quer fazer um bacharelato, uma licenciatura, um mestrado, as coisas são de grau a degrau, como diz a minha filha Tânia. Como diz o meu filho Mauro, para subir o escalão da vida é preciso saber qual é a medida e qual é o ingrediente mais importante. A capacidade de comunicar, o diálogo, a capacidade de ouvir, de se expressar, de entender o outro, a capacidade de perceber que não temos que pôr Deus em tudo. Deus colocou-nos cá para fazermos o trabalho. Imagina o que era estarmos a bater à porta dos nossos pais, e alguns até já partiram: ajuda-me, ajuda-me, ajuda-me. Às vezes até se torna um bocadinho de egoísmo, porque é assim, há pessoas, e que me desculpem, que nunca nem têm hábitos de orar, nem têm hábitos de igreja, nem têm hábitos de meditação, não têm hábitos de nada, mas quando estão aflitos, eu acho isso um ato de egoísmo e até de fracasso pessoal, porque nós devemos perceber quem nos faz bem, e para isso é preciso percebermos que a vida tem um seguimento. Eu vou-vos contar aqui uma parábola que eu falo sempre nela. Eu agora passava por si, encontrava-o e dava-lhe uma pérola, e você colocava-a no bolso. Passando um mês, eu voltava a encontrá-lo e eu voltava a dar-lhe outra pérola. E passando uma semana, daqui a 6 meses, eu encontrava-me consigo. E perguntava-lhe: o que é que fizeste às pérolas que eu te dei? Vai-me responder mais ou menos assim: a primeira acho que a coloquei no bolso e não sei dela. A outra deste numa altura que eu nem me lembro, já nem me lembro que me a destes. E a terceira guardei-a tão bem guardada que não sei onde está. Quantos de vocês, tal como eu, já guardamos coisas tão bem guardadas que escondemos quase de nós próprios? Nunca escondeu nada de si? Não guardou algo tão bem guardado que não sabe onde está? Se em vez de eu lhe dar das pedras soltas, lhe desse um fio de nylon e o orientasse para colocar as pérolas no fio, fizesse um colar, uma pulseira, um porta-chaves, não interessa. Encontrava-o ao fim dos benditos 6 meses e quando lhe perguntasse, você ia me dizer: estão aqui, ou estão ali, ou estão em algum lado que eu guardei. As pérolas, meus queridos amigos, são ideias. O cemitério
está cheio de gente que teve boas ideias, ou não as concretizaram, ou pior, estragaram a vida dessa mesma pessoa e de outras pessoas. Uma boa ideia pode estragar uma família, pode estragar uma empresa. Mais importante que a ideia é o modelo da ideia. É como você vai trabalhar essa ideia. Se conhece alguém que tem um modelo profissional, mora no Porto, em Tóquio, Nova Iorque, whatever, não interessa, ele vai estar empresarialmente falando bem. Porquê? Porque ele tem um modelo. A comunicação tem 3 níveis. O primeiro, boca, ouvido. O segundo, cérebro, cérebro. E o terceiro, coração, coração. O primeiro nível, boca, ouvido, vou-lhe fazer uma distinção para que possa perceber. Ouvir e escutar. Não são sinónimos ouvir e escutar. Ouve-se com os ouvidos, escuta-se com o cérebro. Fátima, como? Alguma vez foi a um sítio que foi servido e pediu uma água gelada com gás e ele trouxe-lhe uma água normal sem gás? Já fez um pedido de qualquer coisa de degustação e a pessoa trouxe-lhe outra? Aquela pessoa, nesse momento, que lhe recebeu o seu pedido, estava a operar no nível 1. No nível 1, ninguém é promovido, ninguém consegue conquistar ninguém. No nível 1, não vai para a frente, porque não está lá. Não interessa a nota que teve na escola, não interessa se era o melhor aluno. A escola serve para formar pessoas. Mas formar pessoas não significa que elas consigam ter fora da área escolar o conhecimento que deviam ter para lidar com as circunstâncias da vida e do espaço. E nas situações cotidianas que são tão arestes, a escola passa a informação. A vida? Bem, a vida exige ação e competência. Aquilo que sai na prova não vai sair na sua vida. Não. Se olhar na sua cidade, onde vive, há pessoas que eram estudantes brilhantes e hoje são medíocres, estão perdidas na vida. E vai também encontrar aqueles que eram estudantes medíocres e que atingiram os seus objetivos com força e que são excelentes empresários e constroem um pouquinho da nossa sociedade e que fazem parte um pouco de quem somos, de onde vão, que eles sabem dialogar. Eles aprenderam as necessidades do outro, de uma sociedade exigente. Eles aprenderam o poder da comunicação. Nível 1, boca, ouvido. Aquela pessoa que não está lá. Nós só chegamos ao coração passando pelo cérebro. Um bom diálogo. Não tem outro caminho. É fácil você gostar de quem gosta. Eu queria ver a maioria que está desse lado a ouvir-me gostar de quem não gosta. Fica difícil chegar ao coração dessa pessoa, porque você não vai entender porque é que ele sabe, porque é que ele é assim, porque é que ele é diferente. E isto é a diferença, porque ele atua, porque é que ela tem essa consciência. Você só conhece, só consegue quando, a nível 1 de balelas, quando estamos a operar a nível 1 de balelas, não chega a lado nenhum. É comparável a um pai que passa a vida a dar sermões, grita, berra, acha que falar mais alto atinge objetivos. Isso não vai funcionar nunca. Passam anos atrás de anos e eles ficam rebeldes e estão fartos de aturar. E pais e familiares não se dão conta, não é um diálogo, é um monólogo. Entra no ouvido e sai no outro. Há um ditado popular que eu gosto muito. A palavra convence, o exemplo arrasta. E faz toda a diferença. A palavra convence, o exemplo arrasta. E virou moda há uns tempos, com monólogos, com
com berrarias, Não, faço com exemplos e acredito que eu não me arrependi. Já a minha mãe dizia, água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Seja o exemplo dele. Ele ou ela vão a perceber através da sua estrutura psicológica que tudo pode ser mudado. Agora, pense bem, se tiver 45 anos e tiver um filho de 10 ou de 11, eles nunca tiveram a sua idade. Agora, a minha amiga já teve a idade do seu filho. Mesmo acontece com os avós, que não entendem, principalmente aqueles avós que acham que uma criança tem que estar calada, acham que uma criança tem que falar, ou então começam a falar a bebezado como a criança. Nós temos que dar exemplos, com calma, com estabilidade. E não é da Bíblia. Muita gente diz, o Fátima vai dizer isto é da Bíblia. A frase é a seguinte: faça aos outros o que gostaria que lhe fizessem a si. A verdade não é esta. Faça aos outros o que os outros gostariam que lhe fosse feito. E porquê? Se eu convidar para jantar em minha casa, eu não vou servir-lhe o meu prato favorito. Pode não gostar. Eu vou-lhe perguntar o que é que gostas. Se eu quero agradar alguém no processo de diálogo, e o jantar é um ato de diálogo maravilhoso e de partilha, eu tenho que começar por aí, e não aquilo que eu quero passar. Aquilo que eu quero passar é meu, eu tenho que ouvir o outro, eu tenho que primeiro utilizar a abrir para o outro. A maior parte não se preocupa com o outro, preocupa-se consigo. A natureza colocou um ouvido no mesmo nível do outro. É a linha reta, entra daqui e sai daqui. Ouvido, monólogo. Não tem repercussão. Para esse diálogo ocorrer, primeiro tem que ter uma mensagem muito forte. Só vai ouvir e escutar, seja quem for, se estiver interessado na mensagem. O que está a escutar tem que ser algo que preencha, isso é mensagem. Nós temos que conversar de uma forma metafórica. Porquê? Porque como é que Deus ensinava? Contando histórias, era assim que Jesus ensinava, dando exemplos. Como é que o mundo espiritual existe? De uma forma também, de forma metafórica, porque só assim é que as coisas conseguem ter um nível de evolução. Uma estabilidade ao ouvido de quem os estaria a escutar, a eles ou toda a gente. Se falarmos em Jesus Cristo, ele contava parábolas, histórias. Quando alguém conta uma história, não pode dizer assim, eu não concordo, eu estou-lhe a contar uma história. E dentro dessa história, eu coloco a ideia que eu lhe quero passar. Era uma vez um navio de alta prioridade. Porquê, Fátima? Porque carregava ouro. E de repente o motor parou. E o dono do navio, parem, tragam aqui o melhor mecânico da região. Ok, eles levaram. Trabalhou um dia inteiro, não consertou. Tragam aqui o melhor engenheiro ou mecânico de um país mais próximo. Eles levaram. Trabalhou 2 dias. Não conseguiu. Parem. Tragam cá quem construiu, quem montou a máquina, o motor deste navio. Tragam-no de helicóptero, de avião. Encontraram-no, levaram-no. Desceu de helicóptero, foi até à casa das máquinas, escutou o barulhinho, tocou nos tubos e tinha uma válvulazinha mínima fora de contexto. Tem um martelo, uma válvula azul. Ele chegou lá e fez pim-plim, de uma martelada, e ficou tudo a funcionar. Os 3 indivíduos que trabalharam, o primeiro trabalhou o dia, o segundo trabalhou 2 dias, e este demorou 10 minutos, mandaram as suas respectivas contas. Quem trabalhou o dia mandou uma conta de 2.000 euros. Quem trabalhou 2 dias, equivalente a 3.500. Pronto, era mais sofisticado e tal, mas não conseguiu. E quem deu a martelada mandou a conta de 10.000 euros.
10.000 euros. O dono do navio disse, eu vou pagar, ele consertou o navio, mas eu quero saber uma explicação onde é que ele chegou a este preço. Por A mais B, ele chegou a este 1.000 euros de dar uma martelada num espaço, numa brocazinha que aqui estava. Para dar a martelada, 1 euro, disse-lhe o homem. Para o restante, 999. Porquê 1.000 euros? Porquê? E você está a pensar assim, se eu estiver a falar consigo. Eu contratar a Fátima para trabalhar comigo, qual é a sua remuneração? E eu faço-lhe um preço elevado. É caro. E vai-me dizer, é muito caro. Não quero saber. Porque eu sei onde vou bater com o martelo. Porquê? Porque eu preparei a minha vida, o meu diálogo, o meu tempo. E esta metáfora é a verdade da vida. Quem sabe o que faz, quem sabe o que está a fazer, sabe onde vai dar a martelada. Porque é assim, pode ter muitas técnicas, pode ter muitas formações, mas se não tiver a formação certa, se não estudou a parte certa, muitas das pessoas usam terminologias sobre o trabalho que estão a executar, o que é de lamentar, porque eu acho que não tem nada de inteligente. O importante é a percepção, é o que vai fazer. O seu diálogo tem que ser o mais leve, suave, para que o outro entenda, para que o outro possa captar aquilo que eu estou a tentar. Todos nós conhecemos vendedores e eu pergunto, é bom vendedor? E ele diz não. E eu digo-lhe, então é um mau vendedor. Tem que ser forte o bastante para crescer. E para crescer é perceber o que é que tem e faça o custo da sua metáfora o melhor possível. Você tem que se sentir convidado quando quer convidar alguém. Começa por si. Você tem que perceber que está a explicar às pessoas por A mais B qual é o seu produto. Eu, se for à ótica comprar umas lentes, eles vão me explicar por A mais B qual é a diferença de uma lente A para uma lente B. É assim que devemos fazer com os nossos netos. Não se esqueça, na vida somos julgados por 4 coisas. Muitos dizem, Fátima, como assim? Sempre julgados, mas sempre por 4 coisas. Eu costumo perguntar, alguém sabe quais são? Alguém sabe quais são? Essas 4 coisas envolvem sempre algo que muitos de nós dizemos que a vida é julgada. Somos julgados por 4 coisas, porque, como eu disse, 4 mesmo. Somos julgados por aquilo que fazemos. Pode marcar no seu relógio. Se encontra um estranho numa festa, na rua, numa apresentação, nos próximos 5 minutos vai-lhe perguntar o que é que faz, a que é que se dedica. Eu terei 2 pedreiros, um a trabalhar ao lado do outro. Chego ao pé do primeiro e pergunto, o que é que faz da vida? Sou pedreiro. Coloco tijolos em cima de tijolos. Chego ao pé do segundo e pergunto, o que é que faz na vida? Eu sou pedreiro, mas estou a construir ali o arranha-céus das Amoreiras. Vai ficar para a prosperidade. Os 2 são pedreiros, fazem rigorosamente a mesma coisa, mas o segundo não vai ser pedreiro a vida toda. Ele vende o seu trabalho. Ele não está, nem construtor, ele não está a colocar um tijolo, ele está a construir as Amoreiras. Quando alguém lhe perguntar o que faz na vida, seja humilde, seja honesto, agregue valor ao seu trabalho. Nosso trabalho é uma contribuição para o mundo. Aí não se faça de humilde. Defina o seu trabalho com qualidade, a sua contribuição numa sociedade que está a evoluir, agregue valor ao seu trabalho. É julgado pela sua aparência, não é por estar
mal vestido ou não, é por estar mal vestido ou para a ocasião. Eu não vou para a praia de lantejoulas, nem para o trabalho de biquíni. Se há alguém que o está a atender, o branco tem um arquétipo de cura. Se no meu trabalho eu utilizar branco, eu faço aquilo que é necessário para que as pessoas se sintam confortáveis no meu local de trabalho. E nem que para isso eu tenha que, por vezes, andar de bata com calor. Não interessa. Depois há outra situação. Quando nós falamos, desde como é que as pessoas o vão julgar, a terceira coisa é pela forma como fala. A palavra falada é uma flecha lançada, é uma oportunidade perdida, não tem jeito de voltar atrás. Muitas das vezes temos que engolir para não ser julgados pelo aquilo que se diz. O dizer, aquilo que se diz. Eu podia trazer aqui N de exemplos, a dizer-lhe exatamente a mesma coisa que eu lhe estou a dizer, que até pode ser muito melhor do que aquilo que eu estou a dizer. Não é só o que eu estou a falar só que conta, é aquilo que eu lhe estou a dizer e a explicar, que para si lhe vai interessar ou não. E nesta parte do diálogo, como dizemos ou não, é que vai mudar tudo aquilo que falamos, tudo aquilo que lá está. Nível 1, o Covid ninguém ouve nada, traz uma água e não interessa nada. Ouvidos ocos, como muitas vezes a gente diz, há pessoas que não ouvem a comunicação, não ouvem os outros. Muitas das vezes falamos de autoestima, comunicação, diálogo. Por exemplo, o bom da vida. Tem vários ingredientes o bolo da vida. Outra coisa importante para os jovens que nos estão a ouvir, qualquer idade, juventude, a sua idade você decide. O que eu estou a fazer na vida, eu já fiz muita coisa, aquilo que eu quero fazer vai depender de mim, se eu tiver tempo. Como uma pessoa tem o foco no que quer, começa por criar a energia da sua juventude no seu organismo. Porquê? Porque é o efeito de uma ampulheta, tal e qual. Fátima, porquê? Porque o tempo que já caiu, se olhar para uma ampulheta, é tal e qual como a nossa vida. Aquele relógio maravilhoso de areia tem esta função, tem areia que não caiu, e a que está a cair e aquela que está no fundo. A areia que não caiu é o nosso futuro. A que está a cair é aquilo que estamos a fazer. E a que está deitada, meu Deus, está deitada, é o passado. Eu digo sempre para os meus alunos, aprendam que o passado serve de referência, mas o presente é que cria o futuro. Mas Einstein provou a não linearidade do tempo, ele não é linear. E eu vou-lhe dizer o porquê. O futuro cria o presente. E de que maneira? E o presente recria o passado. Se eu comprar na segunda-feira uma viagem e volto ao mundo para daqui a um mês, eu garanto-lhe que na segunda-feira o meu dia é muito mais interessante. Faltam 29, 27, de 1, 2 para eu ir de viagem. Portanto, eu estou a viver aquilo que eu pretendo. Há um ditado que eu costumo dizer que é: a antecipação da festa muitas vezes é muito melhor que a festa. Imagina aquela ceia de Natal que preparou com carinho, com amor, e na hora da ceia aparece algum familiar, que há pessoas que os são assim, a destabilizar. A antecipação foi muito melhor, porque, ou aquele amigo, por exemplo, que é desagradável para um almoço ou para um jantar, e eles põem defeitos em tudo. Jovens, se têm metas para o futuro, o seu presente fica muito mais interessante. Se for viajar daqui a 30, se for fazer um projeto, se comprou uma casa, se vai fazer uma escritura. Agora, se não tem perspectivas, a droga, o álcool, os vícios, a acumulação,
Todas essas pessoas que de vícios bem acumulados, alcoólicos e drogados, não têm perspectivas do amanhã. Quem pensa só no hoje nunca se vai preocupar com o amanhã. A heroína, a cocaína é a droga da sua vida. Eu não estou a falar da cocaína em si, estou a falar do acomodar. O acomodar da vida não tem perspectivas no futuro. O presente criou o nosso passado. Eu nunca mais me esqueço uma pessoa que chegou ao pé de mim e que me disse: eu estou num processo de divórcio e sei que o seu curso está relacionado com isto. Eu estou casada há mais de 20 anos, decidimos não ter filhos, ele trabalha numa multinacional e eu sou dona de uma multinacional. De segunda a sexta ele está a trabalhar e eu também. Só nos costumamos juntar sexta-feira à noite e passamos sextas, sábado, domingo até segunda-feira e voltamos na segunda, onde eu tenho uma casa em Coimbra. Mas aconteceu uma tragédia. Uma tia que me criou e que até me ofereceu essa casa faleceu nesse espaço. Eu deixei de conseguir ir ao espaço e o meu marido continua a ir e nós estamos a distanciar-nos. E eu não consigo vê-lo, a não ser, só falamos a nível de telemóvel e quase que estamos no processo de divórcio. Eu comecei a falar com ela e perguntei-lhe: mas porquê que não vai lá? Porque a minha tia faleceu lá. E eu disse-lhe: a sua tia saiu do Algarve quase como um presente para morrer num espaço onde a recordasse. Isto tem uma simbologia para vos fazer entender. E disse-lhe isto a ela: será que dá para a minha amiga entender essa simbologia? Eu fui falando e eu percebi que ela não parava de olhar para o relógio. O que ela queria, que era o final da história, ela foi para o sítio, beijinho para ela, está casada com o marido até hoje, porque muitas das vezes não conseguimos, com o choque da vida, eu não consegui mudar o facto da tia ter morrido lá, mas consegui interpretar o facto e dar-lhe outra versão. Agora não se esqueça, tudo aquilo que aconteceu consigo aconteceu com uma necessidade espiritual. Eu não vou perdoar ao meu pai, diz muitas vezes a pessoas, não vou perdoar a minha mãe, a minha prima, a minha tia, a minha sobrinha, ao meu irmão, não interessa. Isso não faz sentido nenhum. A vida continua. Não é a sua família que lhe vai pagar as contas. Portanto, muitas pessoas dizem: eu matava aquela pessoa, tenho tanto ódio. É assim, eu acho que não faz sentido nenhum. Eu não vou tomar o veneno para matar seja quem for. E você também não. Todas as mulheres do mundo já tiveram mães, já tiveram pais e já tiveram mágoas. Sempre que encontrar alguém vai se lembrar da mãe, da tia, do primo, do irmão, do periquito e vai ter sempre problemas. Perdoa toda a gente e continua a sua vida. Viver é isso. Essas pessoas não vivem a sua vida, não lhe dão nada, porque eles são como você, passam por aqui. Agora, perdoa é o arquétipo: pai, mãe, tio, sobrinho, tio, irmão, avô, filho. Note, para perdoar um familiar não tem que o trazer para dentro de sua casa. Quantos não os põem de casa para fora? Não vale a pena. Aquilo que os pais fizeram o melhor que queriam fazer. E às vezes até os nossos amigos, aquilo que fazem é o melhor, ou familiares. Porque a limitação, às vezes é um bocado arcaico. Muitas pessoas não sabem o que sabem. Nós queremos que eles saibam aquilo que nós sabemos, mas não chega lá. A nossa sinestria é uma área de movimentar a nossa vida. Acredite, uma pessoa com ressentimentos não chega a lado nenhum. Cancela o seu futuro, não há perspectivas. O ressentimento do passado não deixa ter perspectiva de futuro. Não interessa o que lhe fizeram ou deixaram de fazer, não vai passar a sua vida no passado. Passado é uma necessidade. E o que aconteceu para chegar até aqui? Ele é conhecido, uma referência, o seu futuro é uma possibilidade.
uma possibilidade de ser quem quer, de fazer o que quiser, de escolher o que é que quer, de viver a sua vida da maneira estável. Portanto, concentre-se no futuro, porque é lá que vai passar o resto da sua vida. É só por isso. No dia que fizer isso, o seu coração, acredito que vai ser muito mais saudável, é uma renovação de esperança. Porque afinal o universo, Deus e o meu querido pai António, que faleceu agora, e me ensinou ao longo da vida, um grande amigo, não há o antes e depois. Eu espero que o coração, que na sua vida os caminhos se assem na sua família, que o sol brilhe suave e morno no seu rosto, que a chuva que está a cair hoje caia de mansinho no seu rosto e que até que a gente se encontrar, que Deus o guarde na palma das mãos dele, porque o código genético é isto. Nós somos... O antepassado era quem você era. O futuro é bem diferente. É aquilo que você escolher. Deixo-lhe um beijinho muito grande, muitas felicidades e não se esqueça, é preferível um rosto molhado com uma brisa de chuva ventosa do que propriamente uma chuva ventosa com uma brisa sem sol. Beijinho grande.